Muito obrigado pela presença. Eu vou começar por me apresentar, até porque não haverá muitas pessoas que me conhecem, embora eu esteja aqui como o representante dos cidadãos de Coimbra. Eu não sou propriamente nada criado em Coimbra, nasci por acaso em Lisboa, mas vivo cá desde os 5 anos, portanto fiz toda a minha carreira profissional em Coimbra e na região centro e toda a minha carreira de estudante. E, portanto, há muitas idiosincrasias que vou conhecendo. O Carlos achou que seria interessante eu dar testemunho de algumas delas e é por isso que aqui estou hoje e é com muito agrado que eu faço. E gostaria de começar por vos dizer que, devido a razões que se prendem sobretudo com imprevistos da vida privada, não cheguei nunca ou ainda a ser militante da Iniciativa Liberal. Contactei apenas por diversas vezes com elementos seus no âmbito da pura e simples troca de ideias. Por isso, quando no início de agosto o Carlos Boto me convidou para vir fazer esta apresentação, além de grandemente honrado, fiquei sobretudo surpreendido pela escolha. Mas ao mesmo tempo isso reforçou em mim a ideia de que a Iniciativa Liberal traz algo de diferente. Na verdade, não creio que seja muito habitual ao nível da prática política tradicional convidar pessoas para falar num evento partidário sem que sejam militantes, ou pelo menos sem lhes pedir para defender determinados pontos de vista, sem passarem por um processo de fidelização, ou sem sequer previamente terem de informar o que vão dizer. A mim apenas me foi solicitado que fizesse uma breve exposição sobre o que penso, porque penso valer a pena lutar por Coimbra. Como verdadeiros liberais, deixaram-me sentir livre e que o expressasse como entendesse. Achei isso admirável e ainda mais significativo. Pelo que ao longo dos anos me foi dado ver, as organizações políticas são muito mais adeptas de que sejam as ideias a possuir as pessoas do que as pessoas a possuir ideias. Mas tudo indica que aqui se respira um ar diferente. Há objetivos específicos, obviamente, mas a criatividade e a liberdade são comprovadamente consideradas ferramentas importantes. Foi esse um dos principais motivos que me entusiasmou a estar aqui hoje. Mas para vos dizer porque acho que vale a pena lutar por Coimbra, penso que a melhor maneira é o contrário. É explicar porque durante tanto tempo, como cidadão, perdi a vontade de lutar por Coimbra. Eu vivo aqui há 61 anos, desde os meus 6, a fazer as contas. Quando iniciei a escola primária, desde sempre me lembro da imagem de Coimbra como cidade de conhecimento, da universidade, incubadora de pensadores, de vultos marcantes da vida de Portugal e de influência no poder. No entanto, e creio que aqui está a raiz do problema, ou uma das raízes, todo este status quo foi criando também poderes instalados, figuras paternalistas, instituições intocáveis, hierarquias e comportamentos rígidos, que apesar de tudo, numa época em que as coisas corriam devagar e prevalecia um conservadorismo esclerosante, conseguiam ainda manter uma imagem de prestígio e de dinâmica. Mas quando as alterações radicais das sociedades, das suas aspirações e necessidades, começaram a suceder cada vez mais intensa e rapidamente por todo lado, Coimbra foi aos poucos ficando progressivamente mais acomodada à sombra do seu nome e num convencimento de que o mundo ainda girava à sua volta. E este torpor, salvo raros momentos, foi também projetado na política ao longo dos anos. Um poder fechado, confidencial, sem estimular os cidadãos ou muito menos convocá-los para um projeto comum, alimentando-se de tricas, de amiguismos e de invejas. Só assim foi possível chegar a uma cidade decadente, é preciso dizê-lo, onde os jovens ainda passam, mas normalmente não ficam, quase sem tecido industrial, onde o que de bom vamos tendo, como a pesquisa e inovação tecnológica, não é devidamente estimulado ou libertado, onde tudo o que não é tutelado pelo mainstream institucional, muitas vezes utilizando o eufemismo de apoiar, ainda é visto com desconfiança. Por isso continuo a achar, por exemplo, que o povo de Coimbra prefere aeroportos fantasma, aqui perto, em vez de um choupal dimensionado e vocacionado para os cidadãos, se satisfaz com o interno e adiado metro de superfície e não sente falta de uma verdadeira zona industrial e tecnológica, e se conforma com arranjos e remendos em vez de reclamar infraestruturas que lhes facilitem a vida, proporcionem lazer com qualidade e estimulem a produtividade. Por tudo isso, desde há muito praticamente deixei de acreditar em Coimbra. E penso que foi também esse sentimento que levou muitos conimbricenses a esta letargia acomodada, ou quando muito a este contentamento descontente, que tem proporcionado uma impunidade cómoda e a um pequeno grupo dominante. Cansámos-nos de esperar por coisas óbvias,
como uma estação de comboios funcional ou uma margem de Mondego aprazível e feliz. Deixamos de sentir que a cidade precisa de nós, em vez de não querer ser incomodada, e, sobretudo, desistimos de acreditar que nós, cidadãos, podemos fazer a diferença, podemos ser ouvidos e ser atores na construção de uma cidade que amamos, mas que se tornou uma bela adormecida. Se me pedirem para vos dar um exemplo do símbolo de quem decide a gestão em Coimbra, escolhi um local que atravesso todos os dias para ir para casa. O inenarrável túnel da Estação Velha. Está lá tudo. A desadaptação, os anos de impasse, a preguiça de resolver, a mentalidade do assim serve, o chico espertismo dos que se afoitam para passar à frente, o estrangulamento dos movimentos, a resignação dos que esperam, os acidentes evitáveis, a falta de vergonha. Um túnel com luz ao fundo, mas sem fim. Ora, é precisamente por tudo isto, porque podemos acabar com esta descrença acumulada, com esta inação institucionalizada, porque devemos e sentimos que está ao nosso alcance criar uma comunidade de coimbricenses e não de coimbrinhas, de gente que, pensando de modos diferentes, tenha um objetivo comum, de cidadãos realizados e felizes, que afinal vale a pena lutar por Coimbra. Acredito firmemente que a iniciativa liberal traz consigo um sinal de esperança, uma marca de diferença, com gente que não propagandeia soluções mágicas, nem promessas miríficas, mas que pode e vai ser um catalisador para que se comece a pensar fora da caixa, mas com bom senso, e ousadamente, mas com os pés bem assentes. Numa época em panorama político das ideias, continua a ser perspectivado e aceite, apenas numa dicotomia entre esquerda, hoje dominante e cada vez mais arrogante e intolerante, e direita, ontem esclerosada e hoje decadente e sem rumo, ser liberal é algo ainda visto como um corpo estranho para a maior parte das pessoas, combatido pelo establishment com mitos e conceitos falsos e procurando colar-lhe um rótulo negativo e utilizado frequentemente como intimidação. Mas é também por isso mesmo que ser liberal hoje em dia configura pelo menos duas coisas: ser diferente do habitual e ter coragem de ser algo que não é cómodo, nem garante benesses ou imunidades. E isso representa qualidades muito mais importantes que defender apenas ideologias redutoras. Significa não ter medo de pensar, vontade de atuar e significa caráter. E além de mais, será bom termos na autarquia pessoas cuja motivação seja o dever em vez do poder e o objetivo seja o fazer em vez do permanecer. Por isso, e como conimbricense veterano que recusa ficar velho, vos agradeço a vossa disponibilidade, o sentido de missão e podem contar comigo para o que for preciso. Muito obrigado.